Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, sobre todas as áreas da sua vida. E que por onde você for, você leve a graça e a paz do Senhor Jesus sobre todos os que cruzarem o seu caminho neste novo dia. Voltamos aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler um pequeno capítulo de Levítico, na sequência é Levítico capítulo 17. Mas antes da leitura, dê-nos aquela força, clica no like aí neste vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, grupos de amigos, de família e de irmãos da igreja. Se possível, compartilhe em outras redes sociais, deixa seu comentário, suas perguntas, concordando ou discordando com meus destaques, né? Ou se alguma coisa que eu não mencionei lhe chamou a atenção aí no texto, deixa aí nos comentários também, tá? E se é novato por aqui, se inscreva no canal se gosta desse conteúdo, para prosseguir lendo a palavra de Deus juntamente conosco. Vamos lá? Levítico capítulo 17 diz: O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e seus filhos e a todos os israelitas o que o Senhor ordenou. Qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não o trouxer à entrada da tenda do encontro, para apresentá-lo como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue, derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro. E os sacrificarão como ofertas de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor à entrada da tenda do encontro e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. Diga-lhes todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda do encontro, para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso, digo aos israelitas: nenhum de vocês poderá comer sangue, tampouco estrangeiro residente. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que o comer será eliminado. Todo aquele que, natural da terra ou estrangeiro, comer um animal encontrado morto, ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde, então estará puro. Mas se não lavar suas roupas nem se banhar, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Capítulo de praticamente um único tema, ou um tema em destaque. Maravilhoso esse capítulo. E especialmente para nós que o entendemos à luz do Novo Testamento, à luz da obra de Cristo realizada na cruz em nosso lugar.
Vamos lá para alguns destaques, vamos reler o capítulo e fazer alguns destaques. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas o que o Senhor ordenou. Qualquer israelita que sacrificar um boi ou um cordeiro ou um cabrito dentro ou fora do acampamento e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e os sacrificarão como oferta de comunhão. Primeiro detalhe aqui para chamar a atenção é: até então o povo de Israel não tinha um templo próprio para cultuar o Senhor. A Bíblia fala dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó. Por onde passavam, eles construíam altares de pedra e ofereciam cultos ao Senhor. Existiam outros povos que também tinham prática mais ou menos semelhante, mas em geral a outros deuses. Mas a gente vê exemplo de alguém que também cultuava o Deus verdadeiro. Por exemplo, Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, que posteriormente se chamou Jerusalém, e ele servia ao Deus verdadeiro. Então, existiam, segundo os estudos arqueológicos, as descobertas arqueológicas, indica que todos os povos tinham os seus deuses e que a muitos deuses se ofereciam sacrifícios. Existiam, por exemplo, sacrifícios humanos, coisa que para um judeu era proibido. E como não tinha, vamos dizer assim, para os judeus, para os israelitas, um culto centralizado até que eles chegaram no Monte Sinai, após saírem do Egito, e foi construída a tenda, que foi o primeiro templo, cada um fazia o seu culto a Deus lá onde estava, onde preferia, onde era tocado a fazer. E muitos desses cultos parece que eram mestiços e ofereciam cultos a outros deuses. Mestiços no sentido de misturados. E ofereciam culto ao Deus verdadeiro e a outros deuses também. E agora Deus está tomando uma precaução para levar o seu povo a um comprometimento exclusivo com o Deus de Israel. Então agora tem a tenda, que representa o templo de Deus, que guarda a arca da aliança, o candelabro de ouro, o altar do incenso. No pátio da tenda tem o altar dos holocaustos e a pia de bronze, tudo pronto para o culto do povo a Deus, ao Deus de Israel. Tem um sacerdócio divinamente designado para exercer o sacerdócio. E agora aqui o povo é orientado a só cultuar a Deus na tenda, para evitar a idolatria de adorar outros deuses em outros lugares, oferecendo outros tipos de sacrifício. E tipo assim, não é cada um faz o que quer. Agora tem instruções específicas para a adoração a Deus e o povo é orientado a oferecer os seus sacrifícios a Deus na tenda lá perante os sacerdotes, seguindo todo o ritual. Continuando, o versículo 6. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor à entrada da tenda do encontro e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Já falamos do sangue derramado, espargido no altar, e da gordura do lóbulo do fígado e dos rins que eram oferecidos sobre o altar, queimados na oferta de comunhão, oferecido a Deus, né? E aqui ele está tocando justamente nesse ponto,
Ele diz, verso 7, não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é um decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. Deus está combatendo a idolatria, e ele até menciona um ídolo que tinha a forma de bode. E isso, as descobertas arqueológicas mostram esses tipos de ídolos em forma de bode mesmo. O mais famoso aí no mundo espiritual é o chamado Bafomé, nas religiões ocultistas, que agora nem são mais tão ocultistas assim, né? Então, Deus está precavendo o seu povo para não cair em tentação e cultuar só ao Deus de Israel da maneira correta. Versículo 8, diga-lhes, todo israelita ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Aqui ele inclui os estrangeiros que moravam em Israel. Se ele decidiu morar em Israel, ele então tinha que servir ao Deus de Israel. E não podia praticar a idolatria com outros deuses, nem que fossem os deuses lá da sua terra natal, da sua família. Verso 10, todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Agora, Deus vai detalhar sobre a restrição para se comer sangue. Já falamos sobre isso. No Novo Testamento, Jesus declara puro todos os alimentos. Não há essa restrição. Mas aqui, o sangue é terminantemente proibido de ser usado para alimentação. E Deus promete, no final do verso 10, contra esse, a pessoa que comeu o sangue, eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Versículo 11, pois a vida da carne está no sangue. É interessante isso. O sangue é a parte do nosso organismo que circula por todo o corpo e que está o tempo todo em movimento, em circulação. E aí Deus está dizendo que, aos olhos de Deus, a vida da carne, a vida da pessoa está no sangue. E ele diz, eu dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. Ele deveria ser aspergido no altar, em oferta a Deus. Simbolizava a pessoa oferecendo a própria vida a Deus. Faz lembrar as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçam-se a si mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oferecer-se a si mesmo. Há uma outra versão mais antiga que diz ofereçam os seus corpos. Então, nos oferecer a nós mesmos, no caso aqui, oferecer o sangue do animal, que representava a pessoa, oferecer como sacrifício a Deus, representava oferecer, a própria pessoa estava se oferecendo a Deus, se rendendo a Deus. E no final do versículo 11 ele diz, é o sangue que faz propiciação pela vida. Propiciação, a palavra propiciação vem da palavra propício, que torna a pessoa aceitável diante de Deus. E aí o autor de Hebreus vai dizer lá no Novo Testamento, me parece que é isso, que ele diz que sem sangue não há remissão de pecados. E no final das contas, esses animais sacrificados representavam o sacrifício de Cristo, que derramou o seu próprio sangue para nos perdoar os nossos pecados. O apóstolo João diz que, na sua carta, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Parece que é Pedro que diz na sua carta que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então o sacrifício dos animais e o sangue dos animais aspergido no altar representava o sangue de Cristo oferecido na cruz, derramado na cruz em nosso lugar. E Deus está enfatizando categoricamente que a vida da carne está no próprio, a vida da pessoa, do animal, da carne, está no próprio sangue. Dizendo que a vida de Cristo estava no seu sangue derramado na cruz. E isso significava que Cristo estava entregando sua própria vida na cruz em nosso lugar. E que quando nós cremos em Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz representa a nossa vida derramada em culto a Deus, entregue a Deus, em rendição completa a Deus. Versículo 12, por isso digo aos israelitas, nenhum de vocês poderá comer sangue, tampouco o estrangeiro residente. Ninguém em Israel podia comer sangue, porque aí, como Deus está dizendo, o sangue representava a vida, o sangue dos animais representava o sacrifício de Cristo. Aí você entende, eu já expliquei isso no capítulo anterior, que Cristo declarou puro todos os alimentos quando disse que não é o que entra no homem que o contamina, mas sim aquilo que sai. E aí Mateus faz questão de dizer que com isso Jesus declarou puro todos os alimentos. Versículo 13. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra. Todo animal, não era só o que era oferecido em sacrifício a Deus no templo. Qualquer animal que a pessoa matasse deveria derramar o sangue na terra e cobrir com a própria terra. 14, repete o mesmo conceito, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas, vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, todo aquele que o comer será eliminado. Deus está dizendo categoricamente que se há uma parte do organismo humano que é considerada a própria vida da pessoa, é o sangue. Que, como eu expliquei, já mencionei, nós temos muitos órgãos vitais no nosso corpo, que sem eles não existiria vida. Mas o sangue é aquela parte que circula em todos os outros órgãos, em todo o corpo. E que está em constante movimento, bombeado pelo coração. Então ele representa a vida, a dinâmica da vida é representada pelo próprio sangue do ser humano. Versículo 14 já foi, 15. Todo aquele que natural da terra ou estrangeiro comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde, não estará puro se comer um animal encontrado morto. Não é normal para quem come carne pegar um animal que foi encontrado morto, mas há gente que pratica isso. Inclusive hoje, na vida moderna, há pessoas que se alimentam, o único tipo de carne que comem é de um animal que já foi encontrado morto. Eles não concordam em sacrificar um animal para se alimentar. Eles entendem que aproveitar um animal encontrado morto é dar uma utilidade para um animal que já morreu, né? Versículo 16, mas se não lavar suas roupas nem se banhar, sofrerá as consequências da sua iniquidade. E aí Deus já disse que as consequências, a pessoa seria eliminada do meio do seu povo. E um detalhe interessante que eu já li em vários capítulos anteriores, mas não destaquei, quero destacar agora, é quando ele diz que, como parte de vários rituais, inclusive do sumo sacerdote, era o lavar as roupas para ficar puro.
As roupas na Bíblia representam as nossas obras. Roupas sujas representam obras más, pecaminosas. Roupas limpas representam obras puras, ações, atitudes nobres, santas, puras. Quando lá em Apocalipse Jesus é visto com uma comprida veste totalmente branca, a brancura das vestes indica a pureza das atitudes daquele que se veste com aquela veste. Então, sempre que você lê a Bíblia, lembre que as vestes representam as atitudes da pessoa. Simbolicamente, elas representam as atitudes das pessoas. Inclusive, quando Adão e Eva pecam, eles se percebem nus. A nudez representa a exposição do pecado do ser humano, da iniquidade do ser humano, certo? Então, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, graças a Deus pelo sangue de Jesus derramado na cruz em nosso lugar, que nos lava, que nos purifica de todo o nosso pecado exclusivamente pela fé, que nos torna aceitáveis diante de Deus, porque foi um sangue sem pecado que foi derramado voluntariamente por Cristo na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado pela vida, pelo lar, pela família. Muito obrigado, ó Deus, por uma noite de descanso, pelo sono tranquilo, pelo conforto da nossa cama. Obrigado pelo novo dia, acordar com saúde. Obrigado pelo pão de cada dia, pela proteção, pela direção que o Senhor tem dado às nossas vidas. Muito obrigado por este novo dia, a oportunidade de novas realizações, novos contatos, novas experiências, novos aprendizados. Obrigado a Deus por este meio de comunicação pelo qual nós podemos compartilhar a sua palavra. Que o seu Santo Espírito mesmo fale aos nossos corações. E mediante a leitura de hoje, Pai, muito obrigado pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Pois fomos comprados, não foi por prata ou ouro, mas que fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. O sangue do seu Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o seu santo nome. Não há bênção maior do que essa na história da humanidade. Ó Deus maravilhoso, consagramos ao Senhor as nossas vidas, os nossos lares, o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos relacionamentos, toda a nossa vida. Pai, que o seu Espírito Santo nos dirija nesse dia, por onde quer que nós vá sob a bênção do Senhor. Que o Senhor toque nos enfermos com cura. Toca, meu Pai, em quem está doente, no espírito, na alma e no corpo. Quem está doente em casa, no hospital, na UTI. Quem está já sem recursos pelos médicos ou que não encontrou um diagnóstico para a sua enfermidade. O Senhor que é o Deus da vida, o Deus da cura, o Senhor que sara todas as nossas enfermidades. Toque com o seu toque curador sobre os doentes, meu Pai. Se vai usar os médicos, os medicamentos, as cirurgias, seja feita a sua vontade. Meu Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos. Que cada lar seja cheio de paz, amor, alegria do Espírito Santo, humildade, paciência. Meu Pai, desfaz os conflitos nos lares, se há conflito entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, entre outros familiares, desfaz. Leva humildade, perdão, arrependimento, ó Deus. Que os lares sejam verdadeiras igrejas onde Jesus seja adorado e servido em espírito e em verdade. Que a paz, o amor, a alegria do Espírito Santo estejam presentes no meio das famílias. Ó Deus maravilhoso, faça prosperar o trabalho de cada um dos meus irmãos. Se alguém está desempregado, abre portas de emprego para quem está desempregado.
Se alguém está endividado, meu Pai, dê soluções financeiras para quem está endividado. Dê sabedoria a cada um de nós para administrarmos bem os recursos que o Senhor nos tem suprido para a manutenção das nossas vidas e das nossas famílias. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor cerque cada servo seu com o seu cuidado, por onde quer que vá nesse dia, que possamos ir sob a sua proteção, sob a sua direção. Ó Deus, para que vivamos para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Tudo isso nós pedimos graças ao sacrifício do seu Filho na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso à sua presença. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Desejo a você um excelente dia e amanhã, se Deus quiser, às 5h30 da manhã, e amanhã é domingo, então estaremos aqui ao vivo, como temos estado aos domingos, ao vivo, para ler mais um capítulo da Palavra de Deus. Grande abraço a todos os meus irmãos.